Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Irmãos, você é uma daquelas pessoas que muitas das vezes tem aquela sensação de que o seu relacionamento com Deus já não é mais aquela coisa, já não é mais a mesma coisa de antes, ou muitas vezes você se sente culpado por não conseguir seguir o protocolo correto, né? Eu não tô fazendo tudo que tinha que fazer, não tô orando, jejuando tantas vezes por semana. Eu tenho aquela sensação de não sentir mais a Deus como eu sentia antes. Parece que eu tô distante de Deus, parece que eu não tô me dedicando o suficiente, etc, etc, etc. Muitas das vezes você tem aquela sensação de culpa paralisante, né? Você fica paralisado com aquele sentimento de culpa e não consegue avançar. Tem a impressão de que você tá estagnado num degrau e você não sobe nem desce. Se você tem essas sensações, esse vídeo é pra você. Então, né, irmãos, muitas vezes a gente fica estagnado com culpa, com vários tipos de sentimentos negativos e a gente não consegue avançar. E por que exatamente isso acontece, né, irmão? Acho que é importante deixar claro que existem dois tipos de cristão. Tem aqueles que são super responsáveis, que têm consciência da importância de ter relacionamento com Deus, de buscar a Deus, de se comprometer, e tem aqueles que não estão nem aí, estão só seguindo uma religião. Né? Não é sobre esse tipo de pessoa que eu tô falando, tá? Eu tô falando daqueles que são verdadeiros cristãos, que são comprometidos com Deus. Nós, né, que queremos ter relacionamento, que a gente tem esse temor a Deus, mas muitas das vezes a gente não consegue seguir uma linha reta, manter um certo padrão, né? Tá sempre fazendo tudo certinho. Nesse meio tempo, às vezes a gente escorrega aqui e ali, e muitas das vezes a gente fica estagnado e não consegue avançar, né? Eu andei conversando essa semana com minha irmã, e faz uns meses que eu tenho meditado um pouco sobre isso. Uns tempos atrás, o pastor da minha igreja falou uma frase que eu acho que é muito importante. Ele falou assim: o romance está destruindo a igreja. Né? O que ele quis dizer com isso, irmãos? É que muitas das vezes a gente romantiza, né? E poetiza muito o relacionamento com Deus como sendo uma coisa quase que mística, sendo que relacionamento não se restringe apenas a sentimentos, sabe? É como o relacionamento de um casal. É ótimo a gente estar apaixonado, a gente ficar olhando nos olhos um do outro, com aquele olhar, com brilho no olhar e tudo mais. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O problema é que um relacionamento real não é assim o tempo inteiro. Você não tá sempre fluindo num monte de sentimentos, né? Tem momentos que você não tá sentindo nada, tá cada um no seu canto, mas isso não significa que deixou de se amar, ou que tá com algum tipo de problema, ou que não tem mais comunhão, né? Não tem nada a ver. Porque o relacionamento tem a ver com posicionamento, com decisão, sabe, irmãos? Então, o sentimento, ele vai e vem, é um tempero no relacionamento, é maravilhoso. Porém, a gente não pode usar o sentimento como um termômetro para o nosso relacionamento com Deus, né? Nossa, eu tô sentindo Deus, então quer dizer que eu tô super conectada com Ele. Não, não tô sentindo agora nesse momento, então eu tô afastada de Deus. E não necessariamente é assim que funciona. Deus, ele tá sempre real, ele tá sempre presente. E nós temos nossos altos e baixos. Tem momentos que a gente tá em alta, que a gente tá fluindo, tá com aquele fogo do espírito. Tem outros momentos que a gente não tá assim tanto, mas isso não significa que a gente se afastou de Deus. Né? Essa irmã tava me mostrando um gráfico, né, que ela tava participando de um estudo onde mostrava esse gráfico. Esse gráfico mostrava o relacionamento com Deus, né? Então ia crescendo, crescendo. Desculpa, gente, tô super gripada, então acho que eu tô falando meio nasalado. Então esse gráfico ia mostrando, né, o nosso desenvolvimento no crescimento com Deus, que é aparentemente uma linha reta que vai crescendo. Só que se desse um zoom ali no gráfico, dava pra ver que não era uma linha reta, era um zigue-zague, né? Então, olhando de perto, tem vários altos e baixos, porque tem dia que a gente tá mais comprometido, outros dias que a gente tá menos comprometido, e isso é super normal. É mais ou menos como fazer uma dieta, né?
Então, quando a gente se planeja para fazer uma dieta, a gente pensa, bom, eu vou comer todo dia salada com filezinho de frango e vou seguir isso daqui, ó, numa linha reta até alcançar o meu objetivo. Óbvio que isso não vai dar certo, né? Tem dias que a gente tá mais comprometida, que a gente consegue manter o padrão, tem outros dias que a gente pisa na jaca, etc, etc. Mas o sucesso tá justamente na persistência, né? Há uns tempinhos atrás, meu esposo resolveu fazer dieta, que ele tava precisando e tal. E o meu esposo adora gráfico, né? Coincidentemente tinha a história do gráfico. Então ele começou a fazer os gráficos, né, do processo de emagrecimento dele. E ele percebeu que toda segunda-feira ele sempre ganhava peso. O que é normal, né? Final de semana a gente sempre abusa um pouco mais, por mais que você esteja querendo ter disciplina, a gente sempre dá aquela escorregada. Então, quando chegava segunda-feira, sempre estava um pouquinho acima, né? E isso acontece com todo mundo que tá tentando fazer dieta, acredito, né? E é extremamente desanimador. Muitas pessoas desistem, né? Quando percebem que os números estão aumentando. Mas ele foi insistindo e quando o gráfico começou a ficar bem grande, ele começou a perceber que apesar de toda segunda-feira aumentar, em relação à segunda anterior, estava abaixo, né? Então, ou seja, mesmo nas segundas-feiras tendo um certo crescimento, no gráfico geral ele estava subindo, né? Então ele estava emagrecendo apesar de tudo, né? E isso deu ânimo para ele continuar. Então, muitas das vezes, nosso relacionamento com Deus é assim. A gente não é um gráfico completamente linear, como eu já falei para vocês, né? É como uma criança aprendendo a andar. Nesse processo de aprender a andar, ela vai cair várias vezes. Mas faz parte, porque ela tá tentando. E se ela não estivesse tentando, ela não estaria caindo, mas também não estaria aprendendo, né, irmãos? Então faz parte, ela vai tropeçar, vai cair, mas ela vai se reerguer e vai tentar novamente. Né? Se toda vez que a criança cair, o pai for lá e der uma açúcar nela, ela não vai querer mais tentar e não vai mais sair dessa situação. Né? Então, Deus como pai, ele entende tudo isso, ele sabe que faz parte, nós estamos debaixo da graça de Deus, e é justamente isso. Deus, ele não é um legalista ao pé da letra. Ele entende que a gente tem altos e baixos, tem dia que a gente tá mais conectado, tem dia que a gente tá menos, mas Deus, ele nunca deixa de estar presente, ele tá sempre ao nosso lado, ainda que a gente não esteja sentindo, que não esteja, né, fluindo, aquela coisa toda, Deus, ele tá ali, ele não foi embora, ele continua presente. E a nossa comunhão, o nosso relacionamento com ele continua ainda que a gente não esteja sentindo. A partir do momento que a gente entende isso, né, que isso faça sentido pra gente, a gente não se atenta tanto a esses períodos de sentimentos e flutuações e começa a olhar o gráfico no geral, sabe, irmãos? Porque a gente tá sempre desenvolvendo, sempre crescendo, ainda que a gente não perceba, né? Então a gente não pode ficar paralisado e desanimado. Né? E essa irmã mesmo, ela estava citando um exemplo de um pastor que deu para ela uma vez, que era a situação de um esquilo perante uma cobra, né? Então tem uma técnica que a serpente usa, que eu não sei se é com todas as raças de esquilo ou se é com uma específica, que é o seguinte, para ele pegar um esquilo que está lá em cima da árvore, em vez da cobra subir na árvore, ela lança no esquilo um olhar, né? Um olhar de predador. E quando o esquilo vê o olhar da cobra, né, cruza os olhos com a cobra, ele fica tão paralisado de medo que ele cai de lá de cima e é devorado pela serpente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer um esquilo pessoalmente, aqueles esquilinhos. Quando eu morava no sítio tinha muito. Eles são animais extremamente ágeis, irmãos. Eles são a 1000 por hora. Então, assim, num segundo ele tá aqui e um segundo depois ele tá lá a 1 quilômetro de distância. Então, a capacidade que um esquilo tem de fugir da cobra, ó, é muito, muito rápida. Mas por que ele é devorado? Porque a cobra mexe com o psicológico do esquilo, né? Ela põe medo nele. Né? E trazendo para o lado espiritual, às vezes a gente fica paralisado de medo, de culpa, de um monte de coisa e acaba sendo devorado por aquela serpente, sendo que não teria necessidade. Nós, como cristãos, nós estamos muito acima de Satanás. Nós temos Jesus ao nosso lado, nós temos muito poder, a gente é muito mais ágil do que a serpente. Só que, às vezes, a gente é enfeitiçado pelos encantos dela, né? Pelos enganos dela, e a gente fica ali paralisado, né, com sentimento de culpa, sentindo que a gente não é digno, que a gente não é capaz, né, você vai orar, vai buscar Deus e não consegue se concentrar porque o inimigo tá ali na sua cabeça falando, nossa, você
não é um bom filho, você não se dedicou essa semana, ou faz um mês que você não tá orando, você não é digno de estar na presença de Deus, ou qualquer coisa desse tipo, e você, por conta da culpa, você paralisa e você não consegue sair daquele lugar. Fica ali que nem um esquilo, né? Fica parado naquele degrau que não sobe nem desce, ou às vezes até desce, né? Acaba sendo devorado. Isso, irmãos, não ajuda a gente em nada, né? Se a gente quer se desenvolver com Deus, a gente precisa abrir mão de toda essa culpa, de todo esse fardo de culpa e entender que Deus, ele é presente o tempo todo, tanto nos altos quanto nos baixos, quando você tá sentindo muita a presença de Deus, quando você não tá sentindo nada, Deus, ele está ali, né? E não só isso, irmãos, mas na palavra está escrito que Deus, ele opera o querer e o efetuar, não é? Então é Deus quem coloca a força de vontade na gente, coloca no nosso coração o desejo de ir atrás, de correr. Óbvio que tem a nossa parte, a gente tem que buscar Deus, tem que buscar socorro nele, mas é ele que opera em nós, né? Não é uma coisa que a gente faz com a força do nosso braço. Enquanto a gente estiver achando que é culpa nossa, que é responsabilidade nossa, a gente fica paralisado, sabe, irmãos? A gente não avança. Então, quando a gente entende isso, a gente vai adiante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender e lançar mão da culpa, do sentimento de medo, de culpa, porque isso não ajuda em nada, né, irmãos? Isso não faz a gente avançar. Então, é muito importante isso, que a gente coloque nosso olhar em Cristo, né? Entender que Ele não é perigo para nós, né? Que Ele tem o seu olhar de amor, de perdão. Muitas das vezes a gente está com o nosso olhar focado na serpente ao invés de estar olhando para Cristo. E é por isso que a gente está desmoronando, por isso que a gente está sucumbindo, porque a gente não está olhando para Ele, para o amor dele, a gente está duvidando do amor dele, duvidando da capacidade dele de nos perdoar, né, de tolerar as nossas falhas, os nossos erros, sabe, irmãos? Alguns anos atrás, eu lembro que eu tava há bastante tempo sem postar nenhum vídeo aqui no meu canal, e eu tava me sentindo bem chateada, bem triste com isso, e eu comecei a pedir muito a Deus, né, que reerguesse meu ânimo, que me ajudasse a voltar, né, a buscar o meu ministério, a atuar no meu ministério. E passou um tempinho, um irmão veio me procurar e ele começou a testemunhar o quanto, né, que o meu canal tinha ajudado ele e outros irmãos também vieram, e isso me deu um ânimo, né, e eu voltei a postar, eu voltei a trabalhar no meu ministério. Então é Deus que opera o querer e o efetuar, né? Se você tá passando por um período desanimado, sem forças, ou se você tá se culpando, volta os seus olhos para Deus e para instantaneamente de se culpar, porque essa culpa que você tá sentindo, ela não vem da parte de Deus. Não é Deus que tá colocando esse sentimento de culpa em você, é Satanás. Ele tá fazendo você se culpar, fazer com que você se sinta que não é digno, né? Essa irmã tava me contando, né, de uma situação que ela passou, que tinha uma irmã no grupo de estudo que ela fazia, e essa irmã, ela não conseguia dar conta, né, de fazer todos os estudos que precisava fazer, porque era muita coisa que tinha que fazer, tinha que ir leitura bíblica, tinha que escrever um monte de coisa, e ela não tava dando conta, né. E pelo fato dela não estar dando conta, ela começou a se culpar muito, porque as outras irmãs estavam conseguindo fazer direitinho e ela não. Então ela começou a lançar palavras de maldição contra ela mesma, dizendo que ela não era digna, de que ela não era uma boa filha, de que ela não era capaz, e várias outras coisas muito pesadas que ela começou a dizer sobre si mesma. Por quê? Porque ela estava se culpando tanto que ela começou a se amaldiçoar, né? Deus não tinha dito aquelas coisas para ela. Ela mesma disse de si mesma, como se ela estivesse antecipando a condenação para si mesma, né? E isso, irmãos, paralisa a pessoa e não ajuda em nada. Então a gente tem que parar com isso, né? Porque se a gente tá com dificuldade, isso faz parte, né? Como eu expliquei para vocês, como uma criancinha que cai, levanta, né? E continua em frente. O segredo está na nossa persistência, a gente continuar com os nossos olhos em Deus e continuar entendendo que faz parte, tudo isso faz parte, as quedas, as subidas, as descidas, mas o importante é que você esteja olhando em direção a Deus e esteja continuando firme, sabe, irmãos? Não é todo dia que a gente tá 100%, não é todo dia que a gente consegue ler a Bíblia certinho, não é todo dia que a gente consegue orar e jejuar, mas o importante é a gente continuar firme, a gente não desistir e principalmente não paralisar de culpa.
tá certo? Então é isso, irmãos, espero que eu tenha ajudado. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.